O governador do estado de Rondônia, Coronel Marcos Rocha, reuniu secretários da Saúde, Cefim e Casa Civil, representantes da Prefeitura de Porto Velho, representantes da área comercial, escolas e faculdades particulares, o Grupo Pensar Rondônia, bem como a imprensa, para apresentar um novo pacote de ações para enfrentamento da Covid-19. Recentemente nós anunciamos aqui algumas medidas que seriam adotadas para poder proteger a população e evitar o aumento, na verdade, a contaminação descontrolada da nossa população. Então, após nós medirmos nós já estarmos com tudo pronto, eu reuni novamente com os secretários de Finanças, da Casa Civil, e eu decidi que era necessário ouvir mais e, quem sabe, fazer reuniões com os nossos empresários, com os representantes de cada área do comércio do nosso estado. Lembrando que as ações se iniciam mais firmemente aqui no município de Porto Velho, onde o número de contaminados e a razão entre o número de contaminados que necessitam de leitos e os leitos já chegamos ao fim, conseguimos locar alguns outros, mas a gente precisa dar uma freada para poder impedir que aconteça aqui no nosso estado ou na nossa capital o que aconteceu em outros municípios do nosso país, como, por exemplo, o nosso vizinho aqui, Amazonas, Manaus, e com outros países também, que infelizmente tiveram muitas mortes. E essas mortes basicamente aconteceram porque não se tinha o número de leitos suficiente para dar assistência àquelas pessoas, e é o que nós não queremos aqui no nosso estado. Os nossos empresários, muito sabiamente, deram sugestões e eu fiz exatamente aquilo que eu gostaria que fizessem. Eu estou agindo da forma que eu gostaria que um governo agisse, que ouvisse os nossos representantes da população para poder adotar as medidas. Ou seja, quem está vivendo na pele o problema de ter uma empresa fechada ou uma empresa não aberta totalmente, são os empresários. O coronel Marcos Rocha disse que o trabalho é em conjunto com a Prefeitura de Porto Velho e também com o setor produtivo. A reunião foi assertiva em flexibilizar a primeira fase do plano do governo para outras atividades comerciais e não apenas os serviços essenciais como estava estabelecido inicialmente. Contudo, essa tratativa deverá observar critérios rígidos de prevenção e enfrentamento à Covid-19. Em seguida, passou a palavra ao secretário de Finanças, Luiz Fernando, que explicou de que forma vai funcionar. Conforme o governador acabou de informar, nós fizemos reuniões nesses últimos dias para colher sugestões de melhoria para o plano. O plano que foi apresentado na sexta-feira passada e foi circulado, tivemos várias sugestões de melhoria. E do setor produtivo especificamente, do setor de comércio, aqui representado por vários dos seus líderes, nós recebemos diversas sugestões com relação às atividades que deveriam entrar na fase 1 do plano. Então foram feitos alguns ajustes para que atividades consideradas essenciais fossem incluídas nessa fase 1, como, por exemplo, óticas, lojas de produtos agropecuários, lavanderia. Então, essas sugestões havia sentido de que fossem incluídas como atividades essenciais, por isso elas foram incluídas na fase 1. E para as atividades da fase 2, foram apresentadas sugestões de que elas pudessem operar mediante regras que permitam reduzir o risco de contágio, o risco sanitário, especialmente na modalidade de drive-thru ou entrega na porta, em que o cliente não precisa entrar no estabelecimento, ele faz a sua compra antecipadamente e vai ao local só para buscar o produto, por exemplo. Então, as empresas, as atividades que puderem operar nessa modalidade, mesmo não estando entre aquelas da fase 1, poderão operar com esses cuidados. Então, também foram apresentadas diversas sugestões de protocolos sanitários, de formas de reduzir risco de contágio, para que, quando iniciarmos a fase 2, possamos também
permitir que outras atividades operem, mantida a segurança. Então, em essência, o que nós aprimoramos no plano de sexta-feira para cá foi a incorporação dessas medidas que preservam o objetivo principal, preservam a metodologia, a ideia essencial do plano, com ajustes que minimizam o impacto econômico das medidas necessárias que foram tomadas. Eu acho que esse avanço ele permite principalmente esse consenso entre os principais atores, entre todos aqueles que serão afetados pelas medidas preventivas que o governo está adotando, para que o dano seja o menor possível, tanto para a saúde das pessoas quanto para a economia do Estado. Essa conciliação, esse grande pacto em torno de uma única estratégia é o recurso fundamental para que a população toda possa aderir a esse plano, sabendo que o objetivo vai ser alcançado. O objetivo de reduzir a velocidade do contágio para que a saúde tenha condições de ampliar o número de leitos e, assim, evitar mortes por falta de estrutura de atendimento na saúde do Estado de Rondônia. Então, esse objetivo foi alcançado e, com isso, nós esperamos uma grande coesão, uma grande coalizão de todos os atores em torno da estratégia que o Estado de Rondônia estará implementando a partir da assinatura do decreto que será feita no dia de hoje. Representante do setor produtivo, Chico Holanda falou da necessidade de diálogo com os poderes executivo e legislativo. Desde o início dessa pandemia, 17 de março, buscando exatamente essa aproximação do governo para que a gente, de maneira em conjunta, ouvindo exatamente quem está à ponta, que são exatamente os empresários, lojistas, o pessoal da indústria, do comércio. Tá? E, para satisfação nossa, tá, do Grupo Pensar Rondônia, grupo esse composto por todas as entidades, federações, associações, institutos, tá, do Estado de Rondônia. Tá? E aonde chegamos, a um denominador comum, eu quero aqui exatamente, principalmente os lojistas, dizer, eu gostaria realmente que todos estivessem abertos. Eu gostaria, por exemplo, eu digo aqui porque a minha empresa também está no mesmo caminho, você vai abrir no sistema drive-thru. Tá? Então, o que nós gostaríamos exatamente que tivesse de maneira normal, mas nós estamos num momento, numa pandemia essa que nós temos que enfrentar com responsabilidade, tá? Nós temos exatamente que fazer a nossa parte, nós temos que levar a sociedade, tá? Mostrar que todos nós, nesse momento agora, temos que fazer a nossa parte de contribuição. O governador Marcos Rocha falou também da publicação do novo decreto e que passa a funcionar a partir de hoje, 14 de março, mas cobrou mais responsabilidade da população. Decreto esse é trabalhado em conjunto com o setor produtivo. Lembrando que foram divididas, como nos apresentamos anteriormente, várias fases desse projeto, desse programa, né, desse plano, dessa estratégia que nós adotamos, que é para que nós possamos, aos poucos, abrir o comércio. O sonho que eu tenho é o mesmo sonho que o Chico Holanda e todos aqui também têm, que seria de não precisar fechar nada, né? Mas nós sabemos que na condição que estamos, é importante que a gente haja de ter bom senso no sentido de nos proteger a todos nós. Então, nessa primeira fase, são 14 dias. São 14 dias. De fechamento total? Não. Todos os essenciais que se compõem a primeira fase estarão abertos. E todos os que estariam na segunda fase, como foi bem falado aqui, lojas de calçados, né, e etc., também poderão fazer a entrega, ou seja, abrirem para teleentregas, drive-thru também, né, ou entregas por chamadas. Então a gente vai agir dessa forma para manter o nosso serviço funcionando. O que eu peço à população? Por exemplo, se você precisa ir ao mercado, então não leve a família ao mercado. Eu, inclusive, sempre tive o costume de, quando vai fazer compras, vai toda a família, vai a esposa, os filhos. É importante que nesse momento se eleja uma pessoa da família e essa pessoa só vai ao mercado. E quando entrar em casa, né, os cuidados da limpeza, tanto dos produtos que você está levando, como também
da própria pessoa, né? Tirar os sapatos, colocar ali um pano com água sanitária ou que boa, como queiram chamar, para poder limpar o solado dos sapatos. Depois, mesmo assim, deixa o sapato do lado de fora, já bota a roupa para lavar, toma banho. Esses são os cuidados mínimos que a gente precisa ter para proteger a nossa família, para impedir que essa doença se propague e para permitir que em breve nós possamos voltar às atividades normais, para que a gente possa vencer essa epidemia, essa pandemia, mas usando a nossa sabedoria. Segundo o representante da Prefeitura, Basílio Leandro, Porto Velho deve ser a única cidade a entrar primeiro no nível 1. E além do decreto do Estado, terá também um decreto do município nessa nova fase. Então a nossa equipe já está de prontidão para elaborar também um decreto que vai exatamente no mesmo sentido. Hoje, por uma regulamentação da Prefeitura, os serviços não essenciais, ambulantes, como venda de óculos, enfim, aquilo que não é alimento, também está proibido. E a equipe avaliará, acredito que amanhã, ou no máximo depois, sairá também um regramento municipal e penso que nós iremos pelo mesmo caminho, de aquilo que for para entregar e não houver consumo ali no local, nós vamos manter esse posicionamento do governo do estado. Deixando claro que a Prefeitura de Porto Velho, ela é parceiríssima do governo do estado nesse combate ao nosso inimigo comum e conclamamos a nossa população que junte-se a nós, ao governo do estado, à Prefeitura de Porto Velho, porque tudo isso que nós estamos falando, se não tiver a adesão verdadeira, não é faz de conta não, só enquanto tem alguém olhando. Se não tiver a adesão verdadeira da população, inclusive nos ambientes não públicos, em casa, por exemplo, certamente nós não teremos sucesso.